Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá começar a nossa aula de terça-feira, pegando o livro de história da página 82 a 84, né? Vamos lá para a nossa aula do dia 17 de agosto de 2021, de terça-feira. Se hoje é dia 17, ontem foi dia 16 e amanhã será dia 18, quarta-feira. Meninos, na nossa aula de história hoje, o professor vai falar sobre as sociedades africanas, certo? Então, meninos, o professor vai explicar para vocês como, né, o que funcionava a política na África, certo? Como que o mecanismo político que se baseia a ideia de Estado, né? Como que funcionava o mecanismo da política lá na África, né? E a todas as sociedades africanas, né? Distintas, elas são distintas, bastante distintas e variadas, mas todas com suas estruturas administrativas, certo? Então elas são bem complexas na sua estrutura administrativa, ok? Então, meninos, antes do professor ler, o professor vai falar um pouco sobre a África. Porque quando a gente fala da África, a gente lembra do que mesmo? Do Madagascar, né? Da região de savanas, da floresta savana e assim por diante, certo? Então, meninos, na África teve vários impérios, certo? Então, teve vários impérios na região da África, ok? Então, sobre os impérios de Gana e do Mali, certo? Que são esses dois primeiros impérios aí, é fundamental vocês compreenderem que ambos se formaram a partir de elementos comerciais semelhantes, notadamente a extração de ouro e as rotas comerciais que cruzavam o deserto do Saara, certo? Então, meninos, esses dois impérios aí, eles foram, né, ambos foram formados a partir de elementos comerciais semelhantes, certo? Como, por exemplo, a extração de ouro e as rotas comerciais que cruzavam o deserto do Saara, ok? Então, vamos lá. Daí, depois dos impérios de Gana e do Mali, tem os nômades, que é esse primeiro aí. Os nômades, nós já falamos sobre os nômades. Lá no início da nossa aula, da nossa primeira apostila, nós já falamos sobre os nômades, certo? Os povos nômades que atravessavam o deserto promoviam intercâmbio culturais entre esses poderosos impérios, região onde havia grande presença de ouro. Ao longo do tempo, a região do Império Songhai ganhou força, notadamente em torno da cidade de Tombouctou. A partir do século XV, esse império passaria a ser uma das mais fortes estruturas políticas locais, certo? Com o estabelecimento das primeiras feitorias de colonizadores europeus no litoral, o transporte de escravos cresceu nas rotas comerciais do deserto, criando disputas e guerras de apressamento, ok? Estão dando para entender aí, né, que o império da África, os impérios mais importantes foi o de Gana e o de Mali, certo? Gana e Mali, ok? Então vamos lá, continuando, meninos. Agora sobre os reinos iorubás, certo? Os reinos iorubás, muitos indivíduos dessa etnia foram traficados para o Brasil na condição de escravos, sobretudo para a região da Bahia, nomeado como Nagôs. Assim que eram capturados e vendidos, eles foram responsáveis por introduzir na América Portuguesa práticas culturais de grande relevância que continuam bastante ativas até hoje,
sobretudo no que se refere às religiões afro-brasileiras, como é o caso do candomblé. Agora, meninos, eu vou falar sobre o reino do Monomotapa e do Congo, certo? A partir do século XV, eles se tornaram centros de intenso contato com os colonizadores portugueses. Sobre o reino do Congo, que o Mani-Congo, título recebido pelo rei, converteu-se ao cristianismo, ainda no final do século XV, sendo batizado como Dom João I. Com o contato com os portugueses, o reino do Congo intensificou suas conquistas, aumentando a quantidade de escravos fornecidos aos traficantes da costa, certo? Essa nova situação criou disputas internas sobre a partir do momento em que várias populações que constituíam o reino do Congo começaram a se opor aos portugueses e resistir ao tráfico negreiro. No caso do Monomotapa, deve-se ressaltar como esse reino estabelecia relações econômicas com comerciantes árabes que abasteciam a região com especiarias orientais. Com a chegada dos portugueses, que passaram a tomar o lugar dos árabes, além das especiarias e de produtos locais, como ferro e marfim, o comércio passou a se envolver um volume crescente de escravos durante um longo tempo. Inclusive, portugueses tiveram de pagar tributos. O que é tributos? Tiveram que pagar impostos ao Monomotapa, atestando a força política e econômica desse reino, certo? Então, meninos, esse mapa aqui, olhem para vocês verem, ele está falando sobre os nomes, está falando sobre os impérios da África, quer dizer, ok? Então, meninos, olhem para vocês verem. Falaram de todos os impérios, que foi o que o professor acabou de explicar para vocês, de ler para vocês, certo? Então, meninos, vocês prestem bastante atenção aí nas rotas que eles faziam aí do mapa, analise bem os nomes dos rios, né, que faz parte da África, dos impérios, ok? E como o professor já deu uma resumida para vocês nesses impérios, a gente vai para a próxima página, certo? Vocês dão uma lida em casa, vocês leem, certo? Sobre tudo isso que o professor falou. Agora, na página 84, né? Nós vamos, pratique e aprenda. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Aí eu tenho as palavras Songhai, Gana, Congo, Yorubás e Zimbabue. Ok? Na letra A. O grande o quê? Vocês vão completar com uma dessas palavras aí. Foi uma cidade construída pelo povo Shona, que formou o reino de Monomotapa. Na letra B. Os reinos eram formados por várias cidades, cada uma delas governada por um líder, o Oba. Na letra C, formado a partir do século XV, o reino de estabeleceu sua capital na cidade de Gao. Na letra D, chamado por viajantes na época da Terra do Ouro, o reino de era conhecido por suas riquezas. Na letra E. Foi importante reino que teve como característico o contato comercial com o português e a influência do cristianismo. Então, na número 2. Leia as frases sobre as sociedades africanas e assinale verdadeiro para afirmações verdadeiras e F para falso. Todos os reinos e impérios africanos partilhavam da mesma cultura, sendo bastante semelhantes entre si. Falso ou verdadeiro? Na próxima. As trocas comerciais foram muito importantes para a formação de diversos reinos
entre eles o de Gana de Mali. Próximo. Diversas cidades africanas eram bastante desenvolvidas, chegando a atingir uma população de aproximadamente 80 mil habitantes, como Tombouctou, do Império Mali. E a próxima, a última, as sociedades africanas não conheciam o uso da metalurgia, utilizando apenas técnicas de cerâmica. Bom, meninos, eu acho que deu para entender um pouco, né, sobre os impérios da África, sobre a política da África, certo? Na dúvida, o professor estará à disposição de vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã.